Oi, gente! Tô começando esse vídeo aqui. Não é um começo muito bom, não é um vídeo bom, tá? Como vocês já viram aí no título. Não sei se vou editar esse vídeo, não tô com paciência nem cabeça. Eu simplesmente vou mostrar o que tá acontecendo e dizer pra vocês. Vocês viram, quem viu, eu sumi um pouquinho das redes sociais porque aconteceram algumas coisas. Estou bem pra falar sobre isso aqui, mas não fique me perguntando em Instagram. Já vou falar aqui no começo, antes de começar o vídeo. Não precisa ficar mandando. Quiser mandar, alguma mensagenzinha de apoio, tudo bem. Mas não fica, meu Deus, mas por quê? Como assim? Como que você tá? O que aconteceu? Não fica perguntando, tá? Não pergunte. Não quero ficar falando sobre isso. Eu fiquei meio sumida, então eu recebi muitas mensagens. Larissa, como que você tá? Você tá bem? E eu não respondi, e as pessoas continuavam mandando. Como que você tá? O que aconteceu? Por que você sumiu? E quando a pessoa não te responde, ela não quer conversar, não insista. Não fica perguntando. A pessoa não quer chegar pra você e falar, aconteceu tal coisa, entendeu? É chato. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra contar que, infelizmente, a nossa gravidez não evoluiu. Assim como eu fiz vários vídeos contando e o processo, tudo, estou aqui pra dizer que, infelizmente, não evoluiu. E por que não evoluiu? A gente passou por uma gravidez anembrionária, que nada mais é do que uma gravidez que o embrião não desenvolve, ele não chega a aparecer. É uma gravidez normal, com sintoma positivo, com saco gestacional aparecendo, só que o embriãozinho bem no começo, assim, tão no começo que é imperceptível ao olho humano e à máquina, que naquele comecinho ele já parou de desenvolver, ele não aparece. É uma gravidez, entre aspas, sem embrião. Mas é uma forma de falar, porque assim, o embrião, para poder acontecer a gravidez, ele tem que existir. Mas a diferença é que ele não desenvolve. Então eu não cheguei a ver em nenhum momento na ultrassom meu bebê. Eu nunca escutei coraçãozinho, eu nunca vi ele. Tá, eu sempre vi o saco gestacional vazio. Essa gravidez funciona assim, não tem um bebezinho, porque assim, quando fecunda lá, né, tudo bonitinho, e implanta no útero, aquele embrião, né, ele se divide em duas células. Uma célula vai para formar a placenta, saco gestacional, tudo bonitinho. E a outra célula vai para criar o bebê. Nisso que ela vai para criar o bebê, esse bebezinho não desenvolve. Por quê? Porque ele é incompatível com a vida. Ele tem algum problema, ele tinha alguma deficiência que não conseguia deixar ele sobreviver, tá? E vejo muitos vídeos de mães falando que passaram por isso, falando bem assim, mas pra mim eu não sei porque eu passei por isso, porque mesmo que meu filho viesse com um problema, eu ia amar do mesmo jeito. Não, gente, a diferença é que essa gravidez, o bebê não é que ele vai vir com problema, ele não vai vir, entendeu? Ele não tem como sobreviver. Porque não é uma criança que viria com síndrome de Down, com microcefalia, não é nenhum caso assim. Porque ainda que fosse, a gente vê essas crianças nascendo. Você não vê nenhuma pessoa que passou por uma gravidez anembrionária e o bebê tinha um problema e ele evoluiu. Porque se ele evoluiu e nasceu, não é uma gravidez anembrionária. Uma gravidez anembrionária, o bebê não desenvolve. Então, ele tinha alguma deficiência que não tem como ele sobreviver, não tem como ele desenvolver. Falta algo. Essas crianças que nascem com alguma deficiência, elas ainda têm esse algo que faz ela desenvolver e nascer. Esse caso de gravidez anembrionária, não. O bebezinho, ele não tem como. Algum erro genético ali, ou do óvulo, ou do esperma, não deixou um esperma ruim, um óvulo antigo, com alguma falta ali na hora que foi, né, desenvolver o óvulo, ele faltou alguma coisa. É uma gravidez que não tem como você prevenir que isso aconteça. Ela é normal, assim, porque é uma coisa do nosso corpo. Não é tipo assim, uma trombofilia, uma endometriose que você consegue tratar, consegue prevenir. Não. A gente não consegue saber qual óvulo que vai sair de mim naquele ciclo. A gente não consegue saber qual esperma que vai fecundar em mim ali naquele ciclo. Se é um esperma bom, se é um óvulo bom ou não. A gente só saberia se a gente fizesse uma inseminação artificial, mas nesse caso, naturalmente, não dá pra saber. E não é algo que vai me impedir de engravidar de novo, pelo contrário, em cerca de 2 ou 3 meses eu já posso engravidar de novo. Só vou esperar passar mais umas 2 menstruações, né? Porque esse que eu tô tendo agora é tipo uma menstruação, pra poder
poder engravidar de novo, né? Não tem nenhum problema com a gente, eu sou super fértil, tanto que eu engravidei no primeiro ciclo tentando. Então tá tudo bem, assim, com a nossa saúde. É realmente um erro genético, tá? Foi realmente uma gravidez anembrionária. Muitas mulheres têm essa gravidez e nem sabem que tem, porque elas não fazem ultrassom antes das 8 semanas. E essa gravidez, ela é interrompida lá pela 8ª semana. Então, a mulher não faz antes das 8 semanas, aí ela perde, ela nem sabe o que aconteceu. E aí entra o meu caso. Eu fiz a primeira ultrassom seguindo a data da minha menstruação de 6 semanas que eu tava, a primeira ultrassom, que foi essa daqui, ó. Aí, aqui tem o saco gestacional. Estão vendo essa bolinha? Essa bolinha preta? É o saco gestacional. Só que ele tava muito pequeno para 6 semanas. 6 semanas você já vê o bebezinho e a vesícula. Opa, o celular. Eu nem acho que eu vou editar esse vídeo, tá? Vocês vão ver em tempo real. E já era pra aparecer. E ela falou, a médica falou, tá aparecendo uma gravidez muito inicial, tá começando a formar o saco gestacional. Ou seja, ali já tava meio atrasado as coisas. E aí, isso foi no dia 19 de maio, né? Numa quinta-feira. Exatamente 2 semanas depois, né? Passou uma quinta, nessa outra quinta, completava 2 semanas, teve a minha ultrassom do posto de saúde, que eu não tinha como escolher a data, eles que escolheram, que foi essa ultrassom aqui que eu fiz, tá? Eu vou contando pra vocês como que foi diagnosticado. Ó, aqui dá pra ver melhor. O saco gestacional tinha evoluído, tava bem grandinho, ó, ainda sem bebê. O bebezinho não tava, ele tem que aparecer lá dentro, e ele não estava. E aí, nesse dia, era para eu estar completando 8 semanas, 2 meses, naquele dia. E deu que eu estava de 5 semanas e 1 dia. 5 semanas quer dizer, cada mês tem 4, né? Então, se eu tava de 5, tava de 1 mês e 1 semana. Aí o bicho pegou, né? O médico não falou nada, ele falou, não, quanto tempo de atraso você tá? Eu falei, não tô com atraso, doutor, tô de 8 semanas, eu sei o dia que eu descobri, o dia que eu engravidei. Aí ele, não, você não tá de tudo isso. Aí ele não falou que poderia ser uma gravidez embrionária, mas na hora que eu saí de lá eu já sabia. Gente, eu sei de muita coisa sobre a gravidez ectópica, vários problemas, eu sei de muita coisa. E aí, quando eu saí dali, eu falei, não, não tô de 5 semanas, as contas não batem. Aquele dia dessa ultrassom aqui foi dia 2. No dia 10, ia fazer 1 mês que eu tinha descoberto a gravidez. E eu ainda estava de 1 mês de gravidez. Como que eu estava de 1 mês grávida se fazia quase 1 mês que eu tinha descoberto? Quando você descobre, você já está grávida há um tempo. Aí a conta não bateu. Só que daí eu tentei me apegar ao fato de que, quando eu contabilizava 5 semanas para trás, dava dia 27 de abril, que foi bem a minha semana fértil. Do dia 21 ao dia 29 foi a semana fértil que eu tive, que foi onde eu engravidei. Aí eu pensei, acho que ele está contando a partir da minha fecundação. Só que não existe a ultrassom contar por isso. Não tem como, gente, não tem como. E aí, isso foi numa quinta-feira, dia 2. A gente ficou esperando e tal pra fazer uma outra ultrassom. Eu ia fazer no particular, porque ali naquela clínica eles fazem particular. Então eu ia repetir ali dali 15 dias no particular, não pelo posto. Só que daí não aguentou eu esperar até isso, que era no dia 21 agora que eu ia repetir. E aí o que aconteceu? Isso foi numa quinta. Exatamente na outra quinta, que foi quinta-feira agora passada, dia 9 de junho, eu tive um pequeno sangramento no papel. Pequeno sangramento. Eu já aviso, vocês estão grávidas de comecinho de gravidez? Teve um sangramento no papel? Não, ignora. Eu vejo várias mães no baby center. Ah, eu tô com sangramento, é normal? Vou ficar em casa esperando. Não é normal, gente. Não, também que seja alguma coisa ruim. Mas você não pode ficar em casa com sangramento mínimo que seja esperando pra ver se vai passar. Entendeu? Então procure uma maternidade. Tive aquele sangramento no papel, aí a gente ficou preocupado. Só que eu já tava sentindo que não tava tudo bem. Tava sentindo que não tava dando certo. Eu não sei dizer. A gente ativa um sexto sentido de mãe que eu não tinha sintoma de gravidez, assim, fortes. A ultrassom tava atrasada e a gente não via o bebê. E aí eu falava, não tá tudo bem, tem alguma coisa. O Michel falou, quando a gente viu o papel lá com sangue, o Michel falou, você quer deitar? Você quer descansar? Eu falei, não, a gente vai pro hospital agora. A gente foi pro hospital aqui em Cajeti, lá a mulher fez o toque, foram bem... Cagaram, basicamente, assim, na hora. Não, mas isso aqui não é nada, é um sangramento pequeno. Saiu na calcinha, saiu no absorvente, encheu o absorvente, porque daqui não tem muito sangue. Eu falei, mas eu estou sangrando. É pequeno, mas eu estou.
Daí ela viu que eu estava preocupada, daí ela falou, tá, vou te encaminhar pra Pariquera amanhã, pra maternidade, né, de Pariquera, e você vai. Fui sexta-feira, dia 10, e naquele dia 10 fazia um mês que eu tinha descoberto a minha gravidez. Então pensa, um mês atrás eu tava lá feliz e ali 10, no dia 10, um mês depois eu tava lá vivendo tipo um terror. Aí a gente foi pra fazer uma ultrassom. Aí fiz o toque, meu colo do útero fechado. Então, quando te falarem, seu colo do útero tá fechado, está com um pequeno sangramento, mas tá fechado, tá tudo bem? Não está tudo bem. O colo só dilata, só abre quando tá realmente no processo de aborto. Ali até então o colo fica fechado, né? Pode ser que abra, mas pode ser que não. E aí meu colo estava fechado, entendeu? E aí a médica me encaminhou mesmo assim pra ultrassom pra ver o que estava acontecendo. Quando ela fez a ultrassom, esse aqui foi dia 10, igual eu falei pra vocês, naquela ultrassom do posto tinha dado que eu tava de 5 semanas e um dia. E aí a gente fez a ultrassom e evoluiu como esperado. Eu fiz a ultrassom, aqui tá, 6 semanas e um dia, né? 6 semanas e um dia. Aí tá, evoluiu isso como esperado. Geralmente a gravidez embrionária não evolui como esperado. Só que e de 11 milímetros do saco gestacional daquela semana foi para 17. Então cresceu realmente. Só que daí, mais uma vez. E aí, com 6 semanas, a gente já sabe que é para aparecer alguma coisa assim, tipo a vesícula. Tem gravidez, tá? Quando você fizer ultrassom com 5, 6, 7 semanas, pode ser que não apareça, mas você sempre tem que ficar repetindo para poder acompanhar. Mas pode ser que não apareça, mas ainda assim é esperado que apareça. E aí a gente fez a ultrassom e mais uma vez o saco gestacional, estão vendo? Ó, essa bolinha preta, esse saquinho aqui, ó, vazio. Aí ele falou, não tem nada ainda, você já tá... Porque, tipo assim, eu não tava de 6 semanas de acordo com a minha menstruação. Eu tava de 6 semanas de acordo com aquela ultrassom do posto. Pela minha menstruação, era pra eu estar de 9 semanas. Então, tipo assim, o saco gestacional de 9 tava pequeno e não tava com bebê. Então, tinha um problema. E ele mostrou o descolamento que eu tava, por isso que eu tinha sangrado. Então, o sangramento foi pequeno, mas eu tinha um descolamento de 1 centímetro ali. Aí ele falou, olha, a gente vai ter, como o saco gestacional não tá irregular, ele tá certinho e tá, tipo, né, a gente vai ter que te passar o remédio, a médica falou, vamos te passar o remédio pra você segurar, Ultragestan, repouso absoluto, e daqui uma semana você volta pra repetir a ultrassom. Só que não precisou esperar uma semana, isso foi na sexta, aí passou sábado e domingo não tive sangramento, domingo de noite começou a vir um sangramento aguado, meio marrom, assim. E eu me limpava e saía o sangue meio vermelho, meio aguado, e me limpava, foi. Aí segunda-feira de manhã, agora, essa segunda-feira, nem lembro que dia que foi, acho que foi dia 13, eu já acordei sangrando bastante. Enchia o carefree e aí eu sentava no vaso pra fazer xixi, saía sangue. Igual a menstruação. Igual. A diferença é que eu não tava acostumada a usar absorvente porque eu uso coletor menstrual. Mas quando eu usava absorvente há 3 anos atrás, era a mesma coisa. E aí começou a sair coágulo pequenininho. Aí teve uma hora que saiu um coágulo grande. E, assim, antes disso, eu fiquei o dia inteiro com dor nos meus ovários. Não doía no meio, no útero. Não dava cólica ali no meio. Doía os meus ovários. Eu sentia que eles estavam inchados, parece. Eles estavam quase estourando, assim. E doía. Ficou o dia inteiro. Aquela dor vinha e voltava. Mas não era uma dor insuportável, era uma coliquinha ali, sabe? Tipo quando você vai ovular, que dá aquelas incômodo, mas era nos dois. E de hora em hora. Vinha. E ficou. Quando foi de noite, umas 10 horas, eu fui no banheiro, saiu um coágulo no papel. Deu uns 3 segundos, saiu um coágulo no vaso, assim. Caiu, assim, ploft. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Eu não tô... A gravidez realmente não tá evoluindo, ou eu tô perdendo, tá acontecendo alguma coisa. Quando saiu esse coágulo, a dor passou. A dor, entre aspas, assim, o incômodo passou. Aí eu falei, temos um problema. Aí no outro dia 14, eu tinha pré-natal, consulta, né, do posto. Então eu falei, vou esperar até amanhã, minha consulta era 9 horas da manhã, eu vou esperar pra amanhã pra falar com a médica. Expliquei tudo, ela falou que realmente tinha grande chance de ser uma gravidez embrionária, explicou tudo, que não era um problema nosso, que era uma coisa da natureza, do corpo humano, não tem como prevenir, explicou, falou, coisas até que eu não gostei de ouvir. E aí ela falou, você não pode, porque assim, eu teria retorno sexta-feira, no caso amanhã, em Periquera. Ela falou, você não pode esperar até sexta-feira, você tem que ir antes porque você tá com sangramento forte e com coágulo, e você pode pegar alguma infecção, e você vai ficar tipo, de repouso, entendeu? Não precisa, às vezes você tem que levantar e tal. Aí ela me encaminhou pra Periquera, eu fui ontem, dia 15, aí lá eu tava com sangramento igual a menstruação,
Tipo, igualzinho a menstruação, igualzinho, e sem dor. Aí eu fiz a ultrassom, demorei um século, gente. Eu cheguei 7h30 da manhã, eu fui fazer a ultrassom, já era meio-dia, esperando lá. Fiz, e aí realmente foi a ultrassom que a gente fez ontem. Aí o saco gestacional já tinha diminuído bastante. Ele foi pra como se fosse uma gravidez de 5 semanas, né? Ele tinha diminuído. E ele tava totalmente irregular, que quer dizer que realmente estava sendo expelido. Ele tava sem várias partes já, todo tortinho, bem menor, voltou para os 11 milímetros e eu tava com descolamento ainda. E aí foi essa ultrassom que a gente fez, ó. E ainda sem bebê, tá? Ó, ele todo irregular. Aqui dentro parece que tem alguma coisa, mas não é. É que, tipo, ele tava redondo, aí ele entrou assim, sabe? Faltou uma parte, ele ficou tipo um C. Aí parece, mas não é. E aí ele vazio. Aí essas fotinhas aqui são de vários ângulos dele, assim, pra ver. E aí o médico falou, realmente você está passando por uma perda, né? Um aborto, é uma gravidez que não tá evoluindo, não vai evoluir. E o saco está irregular. E aí ele falou, você vai pra médica pra ver o que ela vai querer fazer. Aí fui e ela falou que não recomendava que eu fizesse a curetagem, porque dentro de 3 meses já poderia voltar a tentar engravidar. E já que eu tava soltando bastante sangue, bastante coágulo, meu corpo é capaz de expelir sem precisar passar por uma curetagem. Se fosse um aborto retido, eu precisaria. Ela recomendou eu suspender todos os remédios que eu tava tomando pra segurar, beber muita água, fazer, tipo assim, andar, fazer as coisas em casa e esperar. E aí daqui 10 dias eu retorno lá pra fazer uma ultrassom pra ver se tá tudo bonitinho, tudo limpinho. Espero mais uma menstruação e aí eu posso, né, 1 ou 2 menstruações pra poder voltar a tentar. Mas aí, resumindo, foi isso quando eu tava com esse diagnóstico, pré-diagnóstico, né? Que o médico, daquela vez que eu fui em Pariquera da primeira vez, ele já falou. Tem grande chance de ser uma gravidez embrionária, porque o bebezinho ainda não apareceu. Eu vi vários vídeos de mães que tiveram esse diagnóstico e elas nunca falavam com quantas semanas tinha sido e eu não conseguia me identificar com a história. Então, só pra vocês entenderem, ontem, quando eu tive o aval final de que era aquilo mesmo, porque eu tava com muito sangramento e deu aquele saco gestacional irregular, era pra eu estar indo pra 10 semanas. Meu celular deu memória cheia e parou de gravar naquela parte que eu terminei de falar sobre as semanas. E aí eu vi só agora que eu tava ali arrumando o vídeo e vim terminar de falar sobre essa parte. E aí tem uma outra parte também cortada. Enfim, vocês vão entender no final. Eu vou juntar tudo e vou postar. Mas eu tava de 10 semanas pela menstruação, quase 3 meses. Eu tava quase com 12 semanas, completa 3 meses. Então eu tava com 10 semanas pela menstruação. E pelas ultrassons eu tava de 7, né? Mas ali na 6ª semana já parou de evoluir, que quando deu o sangramento, né? Então, assim, 6ª, 7ª semana, na 7ª, no caso, aconteceu o aborto mesmo, e pela menstruação eu estaria de 10 semanas. Então, eu sempre via as mães falando que tiveram, mas eu ficava pensando, tá, mas com quantas semanas você descobriu? Deu a diferença na ultrassom? E sim, no meu deu. Deu 3 semanas de diferença desde o início e eu não achava normal. Eu não achava muitas mães que tinham passado por isso, de 3 semanas de diferença e sem ver o embrião, né? E tivesse evoluído. A maioria, deu 3 semanas de diferença, mas eu vi o bebê, tá tudo bem. Mas o meu não tava tudo bem, porque eu não tinha visto. Então, foi isso que aconteceu. Estou bem, né? Tô tranquila. Não fiquem me julgando em relação a ter postado. Viu? Aconteceu isso porque você postou. Aconteceu isso porque você colocou na sua rede social. Por isso que tem que esperar 3 meses para poder falar. Gente, não. Não me culpem por isso. A gente já carrega muita culpa se culpando do que aconteceu, por que aconteceu. E eu acho que isso não tem nada a ver. Deus faz o que tem que fazer da maneira dele. E eu nunca fiquei pensando assim. Eu sempre tive muita fé de que ia dar certo. Assim como eu tive fé de que eu ia engravidar. Eu tinha fé que ia dar certo. Eu não gostava de ficar pensando, não, eu não vou postar porque eu posso perder meu bebê. Porque as pessoas ficam desejando coisa ruim, entendeu? Eu não vou postar porque não sei o quê. Não conseguia porque eu tinha medo de pensar assim e atrair coisa ruim. Eu falei, não, eu vou viver a minha gravidez normal sem pensar que vai acontecer alguma coisa ruim, porque isso atrai, né? Eu sempre confiei muito em Deus. Então, tipo assim, até aquela Fabiola Mello, eu acho, né, que ela perdeu 3 filhos, ela nunca postou quando ela descobriu que tava grávida. Ela perdia e ao invés dela ficar, não falar pra ninguém, ela ainda postava que ela tinha perdido. Então, tipo, eu vejo essas pessoas que passam famosas por isso e ninguém julga. Aí a gente que tá assim, né, tipo, pessoas normais, ai, não era pra você ter postado, não era pra você ter falado.
E aí a gente fica se culpando pensando nisso, mas isso não muda nada, não muda muita coisa não. Meu celular parou de gravar, então, mas enfim, gente, a pessoa que mais se frustrou com tudo foi eu e o Michel, assim. Claro que a minha preocupação foi como contar pra, tipo assim, meu pai, a família próxima. Agora, as pessoas ao redor, amigos distantes, pessoas que me seguem, gente, não tem que ficar. Assim, é tanta culpa que a gente já carrega. Tipo, o que que eu fiz pra isso acontecer? O que que faltou eu fazer pra dar certo? Será que eu comi alguma coisa enquanto eu tava tentando engravidar? Sabe, a gente fica tentando buscar uma justificativa pra isso, a gente não acha. E ainda ficar levando nas costas de que, você postou, não sei o que, foi por isso, energia ruim das pessoas, não sei. Gente, eu não preciso. E eu até recebi uma caixinha de pergunta dessa quando eu coloquei uma caixinha sobre palpites da gravidez, e uma pessoa colocou lá, a pessoa não tem filho, nunca engravidou, mas ela colocou lá, sobre não contar antes dos 3 meses, porque se você perde, você não frustra ninguém. Vocês têm noção da culpa que uma mulher que passa por uma perda carrega? E ainda ela vai ficar carregando uma culpa de que, tipo, não era pra eu ter frustrado ninguém. A gente se sentir culpado. Tipo assim, desculpa fazer você passar por isso. Eu tenho que pedir desculpa pra mim mesma. Eu tenho que ter dó de mim mesma. Porque quem tá sofrendo, se as pessoas soubessem da gravidez ou não, sou eu. As pessoas saberem ou não que eu engravidei e que eu perdi, não vai evitar que eu, a principal pessoa da história, sofra. Entendeu? Não vai evitar. E isso não tem nada a ver, eu ter postado ou não. Eu trabalho com a internet e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. É complicado. Eu e a Michelle, a gente não gosta de ver as pessoas falando sobre isso. A gente tem uma fé em Deus, a gente entende a vontade de Deus, que não são as pessoas falando sobre postar ou não em rede social que vai mudar os planos de Deus. Não vai mudar. Se Deus quisesse ter dado esse filho pra gente, com as pessoas aí postando, a gente postando ou não, Deus ia dar, entendeu? Quanta gente que a gente vê que fica grávida. A Virgínia, gente. A Virgínia ficou sabendo no mesmo dia. Na mesma semana ela postou e tá tudo bem com o bebê dela. As duas gravidezes. Gravidezes? Não. As duas gravidezes, sei lá, foram assim. Então não tem nada a ver com você postar. E outra, a perda nos 3 primeiros meses tem mais chance de perda. Mas depois, a chance também existe. Um descolamento, um susto que você pode cair, acontecer alguma coisa que você come, ou simplesmente porque o bebezinho não aguenta. Então a perda pode acontecer com 4 meses, 5 meses, 6 meses, como pode acontecer no primeiro mês. Então, tipo assim, ficar se apegando a isso, esperar 3 meses, por que você não esperou? Agora você fica aí falando que perdeu, não sei o que, não vai mudar nada. Porque poderia ter acontecido lá na frente. Entendeu? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar grávida, eu vou me intocar dentro de casa pra ninguém ver que eu tô grávida? Gente, não venham com esse papo, por favor. Sabe? Assim, não precisa. Claro, com toda certeza que na próxima gravidez, o que eu vou fazer é esperar fazer umas 2 ou 3 ultrassons ali até a 9ª semana pra poder postar. Porque, pra pelo menos ver o bebê, ver se tá bem. Porque eu já passei por uma perda. Mas pra primeira gravidez, eu não ia ficar. Porque assim, igual eu já falei no meu Instagram várias vezes, a gente que tá grávida de primeira viagem, a gente escuta muita coisa. Porque eu perdi, porque meu filho não cresceu, porque o meu filho morreu no parto, porque meu filho isso, porque eu sangrei. Então a gente já fica com medo de muita coisa. Então, imagina se eu ficasse pensando, eu não vou postar porque senão eu vou perder. É meio que eu estivesse atraindo aquilo. Eu não vou postar porque eu posso perder. Eu não vou postar porque as pessoas podem dizer coisa ruim. Tipo, não, gente, eu sou muito. Tipo assim, eu acredito muito em Deus. Eu vou postar sim, eu vou compartilhar minha felicidade, Deus tá me guardando. E se não for da vontade dele, ele não vai permitir. Não são as pessoas que vão interromper minha gravidez, é Deus, gente. O inimigo não tem poder de tirar a vida. Quem dá e tira a vida é Deus. Então, tá tudo bem eu ter postado. Só que saibam que na próxima eu não vou postar logo de início, igual eu postei. Eu postei com 6 semanas, eu acho. Pela menstruação. Eu vou esperar até a 8ª, 9ª semana ali, 3 semaninhas a mais pra fazer uma ultrassom, tá tudo bem, tá evoluindo. Show! Aí eu vejo se eu compartilho ou não. Mas como experiência do que eu já vivi. Mas assim, entendam o meu lado também. A gente tá bem, eu tô bem, psicologicamente falando assim, eu tô tranquila. Não tô desesperada, não tô mal, eu tô assim, aceitando realmente que não era vontade de Deus. É muito triste a gente viver tudo aquilo, toda aquela coisa assim, do nada ter acabado, mas não foi do nada, foi aos poucos, assim, de ultrassom em ultrassom. E tipo, a gente foi se preparando pra chegar no dia de hoje, de ontem no caso, que era, não deu certo. E eu não vou me desfazer das coisas que eu tenho, eu ganhei berço, eu ganhei várias coisas. Aí vocês entendem
aquele vídeo que eu gravei mostrando as roupinhas que eu já tinha pro meu baby, que eu falei que eu tenho essas roupinhas há muito tempo, antes de engravidar, e que eu olho pra elas e eu fico feliz, porque eu vou ter esse filho. Aí entra Deus. Deus, antes de eu engravidar, lá quando eu casei, ele já me colocava no coração pra eu comprar roupinha, ter as coisas em casa, pra me familiarizar com aquilo, como algo bom. Então, eu vi aquele bercinho que tá do lado da minha cama ali, não me deixa triste. Eu fico triste porque vai demorar um pouquinho mais pra ter bebezinho ali. Mas eu não fico triste por o berço tá ali, porque eu já sou acostumada, Deus já preparou antes eu ser acostumada com coisas de bebê na minha casa, porque eu já tenho uma gaveta cheia de roupa desde quando eu casei, de bebê. Então eu já tô acostumada a ver, eu ganhei sabonetinho, tem roupinha, tem berço. E, gente, o segundo filho que vai nascer e vai viver comigo aqui, ele vai existir. O primeiro filho foi morar com Deus, mas o segundo vai. Então, alguma hora, o meu filho, né, que eu tanto espero pra estar aqui comigo, vai existir, ele vai usar, então tá tudo bem, eu deixo aqui, vai ficar ali o berço, só vou cobrir ele pra não estragar, não juntar poeira nem nada. Então tá tudo bem, Deus sabe o que faz. E aí é isso, tá? Eu vim avisar vocês, porque eu sei que vocês vão perguntar. Provavelmente caso eu arquive algumas fotos do meu feed, vocês vão ficar perguntando, achando ruim. Eu não quero que saiam burburinhos, também não quero que falem besteira, não quero que enche o meu saco perguntando o que aconteceu, porque eu não quero ficar falando. E aí é isso. E até a fumaça da revelação eu tenho, que eu comprei pra deixar em casa, vai ficar guardado. Eu tenho o diário da gestante que eu recebi de uma moça do Instagram, da Stephanie, vai ficar guardado pra próxima gravidez. Então, tipo assim, tudo bem, sabe? Eu vou guardar e vou usar com o baby número 2, nosso baby arco-íris, e tá tudo bem, tá? Um beijo pra vocês e não vou editar esse vídeo, não vai ter corte, só o comecinho lá que parou a memória, e aí eu vou, sem edição, eu tô com essa cara lavada, só pra vocês ficarem sabendo.